Rússia é uma das maiores potências do mundo hoje. Em diversos contextos, é ela quem mais se opõe ao poder político e militar dos Estados Unidos. Essa disputa permanente entre os dois polos marcou a história do século XX. Mas não é só isso. A persistência da influência russa na política atual promete ser também uma das marcas do século XXI. Para entender o poder que a Rússia tem atualmente, é preciso voltar até pelo menos 1991. Foi nesse ano que o país surgiu da forma como é hoje, erguido sobre a herança e também sobre os escombros da União Soviética. Até então, o regime de partido único, o Partido Comunista, havia ditado os rumos não apenas dos russos e soviéticos, mas também de dezenas de outros países que orbitavam na esfera de influência política e econômica de Moscou. Esse poder comunista monolítico começou a balançar de fato no fim dos anos 1980, quando o então líder soviético Mikhail Gorbachev deu início a um programa de lenta abertura política, conhecido como Glasnost, e de abertura econômica gradual, conhecido como Perestroika. As reformas impulsionadas por Gorbachev eram uma tentativa de acomodar as tensões que se avolumavam no interior do bloco soviético. Essas tensões internas eram agravadas pelo alto custo da corrida armamentista com os Estados Unidos na Guerra Fria, quando os dois países disputavam a liderança no campo aeroespacial, militar, econômico, cultural e ideológico. A União Soviética foi dissolvida em 1991. O reformador Gorbachev caiu e, em seu lugar, assumiu o primeiro presidente eleito da Rússia, Boris Yeltsin. Todas as demais antigas repúblicas soviéticas se espalharam em novos estados soberanos. Nesse rearranjo, a Rússia emergiu como o maior país do bloco e o maior país do mundo em extensão territorial. Mas a entrada russa no mundo capitalista foi turbulenta. Em vez da abertura gradual tentada por Gorbachev, Yeltsin apostou num choque de capitalismo. O país deu início a uma onda de privatizações de suas empresas estatais. A economia russa foi aberta para companhias estrangeiras que entraram no mercado de quase 150 milhões de consumidores. Esse era um mercado novo, inexplorado e ávido pelo contato com o Ocidente. Antigos burocratas soviéticos converteram-se em oligarcas. Surgiu uma classe de novos milionários russos, grandes magnatas, muitos deles envolvidos com corrupção e com o crime organizado. Toda essa turbulência da abertura levou o país a um novo tipo de crise provocada pela dinâmica do capitalismo e por liberdades civis recém-conquistadas. Em 1993, foi a vez da crise política. Pressionado por opositores, Yeltsin dissolveu o parlamento e reprimiu manifestações em Moscou, deixando dezenas de mortos. Ainda assim, ele foi eleito para um segundo mandato em 1996, vencendo um adversário do Partido Comunista no segundo turno. Em 1998, foi a vez da crise econômica. Endividado, mergulhado na inflação e no desemprego, o país deu um calote na dívida externa, provocando efeitos negativos na economia global. Internamente, houve uma grande piora nos indicadores sociais em relação à era soviética. O índice de desenvolvimento humano e o PIB per capita caíram durante toda a década de 1990. E a expectativa de vida, que era de 69 anos em 1988, passou a ser de 64 anos em 1994. A soma das crises marcou o fim do segundo mandato de Boris Yeltsin. Desgastado e acuado, acusado pela imprensa russa de comparecer bêbado às cerimônias públicas, o primeiro presidente eleito do país anunciou em rede nacional que estava deixando o cargo. A renúncia de Yeltsin em 1999 marcou a ascensão de seu então vice-presidente Vladimir Putin ao poder. O ex-agente da KGB, o temido Serviço Secreto Soviético, se converteria a partir de então num líder hegemônico dentro da Rússia. Nenhum outro político seria capaz de rivalizar com Putin pelas décadas seguintes. Depois de substituir Yeltsin por um ano, Putin disputou e venceu sua primeira eleição presidencial no ano 2000. Ele obteve 53% dos votos, e esse era só o começo. Em 2004 veio nova vitória eleitoral, e Putin foi reeleito presidente para um novo mandato de 4 anos, desta vez com quase 72% dos votos. Sob os primeiros anos Putin vieram anos de melhorias em indicadores importantes. A expectativa de vida, por exemplo, que era de 65 anos quando Putin chegou ao Kremlin em 1999, passou a ser de 68 em 2008. E o índice de desenvolvimento humano pulou para patamares acima dos registrados ainda na União Soviética. Nesse período, o presidente russo concentrou poderes. Além de assegurar a maioria na Duma e no Conselho, que são os dois órgãos do legislativo russo, Putin também ampliou o uso da inteligência e da polícia para reprimir movimentos da sociedade civil. Ele sufocou violentamente movimentos separatistas na região rebelde da Chechênia
e pouco fez para solucionar assassinatos de críticos de seu governo em Moscou. Não podendo disputar a presidência pela terceira vez seguida, Putin indicou um apagado afilhado político, Dmitry Medvedev, para assumir o cargo, enquanto ele mesmo migrou para a posição de primeiro-ministro. Em sistemas semipresidencialistas como o russo, o presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Mas essa divisão formal não manteve Putin longe do controle de quase todos os assuntos do país, mesmo quando ele permaneceu na função de premier de 2008 a 2012. Medvedev nunca chegou perto de fazer sombra a Putin, muito menos qualquer figura da oposição. Um de seus maiores antagonistas, Alexei Navalny, até conseguiu mobilizar algumas manifestações de rua contra Putin a partir de 2008, mas a oposição nunca decolou, em grande medida por causa da violência e da perseguição denunciadas por organizações internacionais de direitos humanos e por outros países. Putin voltou a disputar a presidência em 2012 e voltou a vencer, só que dessa vez o mandato presidencial já não era de 4 anos, mas de 6, graças a uma reforma constitucional. A coesão interna deu impulso às grandes pretensões internacionais da Rússia atual. O orçamento militar da Rússia foi multiplicado por mais de 12 vezes entre os anos de 1999 e de 2012. A ameaça nuclear, que havia sido a tônica dos anos soviéticos, arrefeceu. Prova disso é que o número de ogivas nucleares russas passou de pouco mais de 35 mil em 1989 para pouco mais de 4 mil em 2014. O país é o segundo maior exportador mundial de armas, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas o lance internacional mais ambicioso da era Putin ocorreu em 2014, quando a Rússia tomou para si o território da Crimeia. O movimento envolveu uma mistura de pressão militar e política exercida sobre o governo da Ucrânia, que vinha se aproximando da União Europeia. Além de colocar seus militares na Crimeia, Putin respaldou a realização de um referendo no qual os moradores da península decidiram deixar a Ucrânia e unir-se à Rússia. Os Estados Unidos e as potências europeias protestaram, mas Putin não deu ouvidos. Esse lance é o melhor exemplo da disputa latente entre a Rússia e as potências do Ocidente. Assim como acontecia com a União Soviética na Guerra Fria, os russos tentam manter um cordão de aliados numa zona tampão formada pelos países do leste europeu. Mas esse movimento não está restrito apenas às ex-repúblicas soviéticas. Putin transformou-se desde 2015 no maior fiador militar do governo de Bashar al-Assad na Síria também, e estendeu seus interesses até mesmo sobre a Venezuela, aqui na América Latina, na fronteira com o Brasil. Além das ações no campo militar, a Rússia também passou a agir internacionalmente para desestabilizar os processos eleitorais de países estrangeiros. Em 2016, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos afirmaram que agentes russos tiveram acesso a mensagens privadas do Partido Democrata durante as eleições presidenciais daquele ano. Em seguida, foi aberta uma investigação para determinar se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, agiu em conluio com os russos para tirar benefícios políticos e econômicos dessa relação. Nos anos seguintes, países europeus também acusaram a Rússia de disseminar notícias falsas e de comandar um exército de robôs nas redes sociais para minar seus processos eleitorais. Ao mesmo tempo que mostrou força internacionalmente, Putin seguiu colecionando vitórias internamente. Em 2018, ele venceu a eleição presidencial para um novo mandato de 6 anos. A popularidade de Putin na Rússia não dá sinais de diminuir. A vitória de 2018 se deu com 76% dos votos. Desde que prisou no Kremlin como presidente pela primeira vez em 1999, até o fim de seu 4º mandato presidencial eletivo, programado para terminar em 2024, Putin terá passado 25 anos ininterruptos no poder, variando entre os cargos de presidente e de primeiro-ministro. Esse tempo só é inferior aos 29 anos que Joseph Stalin passou no controle da União Soviética entre 1924 e 1953. A Rússia de Putin não é hoje o que a União Soviética de Stalin foi no passado. O comunismo praticamente desapareceu do horizonte político do país e a corrida nuclear com os Estados Unidos foi refreada. Mas Moscou ainda cultiva as pretensões de uma superpotência cujo protagonismo vai muito além de seu entorno imediato. Putin mantém características de um autocrata, o jornalismo exercido com importantes restrições no país, os movimentos civis têm pouco espaço e a oposição é quase totalmente ausente. A violenta repressão contra os direitos LGBTI tornou-se uma marca negativa da Rússia atual, uma marca conhecida internacionalmente sobretudo durante a Copa do Mundo de 2018, quando turistas foram instruídos a não demonstrar afeto em relação a pessoas do mesmo sexo. Os contornos dessa nova Rússia seduzem líderes em muitas partes, inclusive no Ocidente, e desafiam o modelo de democracia liberal imposto pelos Estados Unidos.
Passadas décadas desde a ruína soviética, Moscou segue sendo um polo incontornável de poder e de influência para todo mundo. Se você gostou do vídeo, dê um like e inscreva-se em nosso canal. Nós temos uma série de vídeos que explicam a história de diversos países que foram citados aqui e que tiveram um papel importante na Guerra Fria. E assine o Nexo Jornal.